Santa Maria Bernadette. Naturalidade. Nascida em 7 de janeiro de 1844, em Lourdes, sudeste da França, aos pés dos Montes Pirineus, Bernadette viveu em grande pobreza, mas sempre com o coração dirigido a Maria. Escolhida pela Virgem Maria. A Senhora, como ela sempre definia a Virgem Maria, apareceu-lhe diversas vezes. Na aparição de 25 de março de 1858, revelou-lhe ser a Imaculada Conceição. Desde 11 de fevereiro até 16 de julho daquele ano, Bernadette recebeu 18 aparições de Maria, na gruta de Massabielle. Desde o início das aparições, Bernadette tornou-se porta-voz de um acontecimento, que ecoou pelo mundo inteiro, apesar de passar por inúmeros interrogatórios oficiais, sendo acusada de impostora. Porém, nunca desanimou, enquanto, ao longo dos anos, aumentava o fluxo incontável de pessoas na Gruta das Curas. A Gruta de Lourdes. Essa gruta foi fruto de um pedido da Virgem Maria para lhe testar a fé. Na aparição, Maria pedia a Bernadette que cavasse um buraco no chão em certo lugar, próximo a uma gruta, e dali verteria uma fonte de águas milagrosas. Porém, ao iniciar as escavações sem máquinas ou materiais, mas simplesmente com suas forças de menina, Bernadette viu jorrar uma água suja. Inicialmente dela fez a penitência de beber por fé. Entretanto, depois disso, surgiu uma imensa fonte que até hoje é a manifestação das graças e milagres divinos por intermédio da Santa Mãe de Deus. Santa Maria Bernadette. Protetora dos doentes, camponeses e pastores. Decidida ao escondimento. Concluído o ciclo das visões na Gruta de Massabielle, iniciadas em 11 de fevereiro de 1858, Bernadette permaneceu o resto da vida na sombra. Foi acolhida no Instituto das Irmãs da Caridade de Nevers, onde passou 6 anos, sempre na casa de Lourdes, para ser depois admitida ao noviciado de Nevers. E enquanto junto da milagrosa fonte ocorriam os primeiros prodígios e de toda a parte acorriam multidão de devotos, ela só pedia para permanecer escondida e esquecida de todos. Profissão religiosa. Na profissão religiosa tinha assumido o nome de Irmã Bernarda e durante 15 anos de vida conventual suportou em silêncio sofrimentos físicos e morais, como a indiferença das próprias irmãs, de acordo com o desígnio providencial que priva as almas escolhidas da compreensão e frequentemente também do respeito das almas medíocres. Viu toda a sua experiência mística ser aprovada e diversos milagres acontecerem, até mesmo a construção do santuário, tudo isso sem buscar nenhuma recompensa nem mesmo agradecimentos. Vocação pelos enfermos. A Virgem Maria concedeu a Bernadette a vocação de servir aos enfermos, convidando-a a ser irmã da caridade. Com efeito, em 7 de julho de 1866, em Saint-Gildarde, entrou a fazer parte da comunidade da Casa Geral da Congregação das Irmãs da Caridade de Nevers. Lá ela trabalhou como enfermeira e sacristã, mas seu coração sempre acompanhava a Virgem e os enfermos. Tinha dotada a capacidade de compaixão. Quando a doença lhe encontrou. Doença. Maria é tão bela que, quando a vejo, gostaria de morrer para vê-la novamente, era a resposta da vidente de Lourdes a quantos a confortavam durante a longa enfermidade que por 9 anos lhe causou sofrimentos indizíveis. A Virgem a tinha preparado para esta prova. Não te prometo fazer-te feliz neste mundo, mas no outro. O privilégio de ter sido escolhida pela Virgem, aos 14 anos, para confirmar a verdade dogmática da Imaculada Conceição, proclamada por Pio IX em 1854, valeu-lhe bem pouca glória humana. Páscoa.
Ela foi obrigada a ficar acamada por causa da asma, da tuberculose e de um tumor ósseo no joelho. Teve de lutar com essas enfermidades durante 9 anos de sua vida. Faleceu com a idade de 35 anos, em 16 de abril de 1879. Santa Maria Bernadette e o Papa Francisco. Dia Mundial do Enfermo. Em sua mensagem para o Dia Mundial do Enfermo de 2017, o Papa Francisco recordou que a humilde jovem de Lourdes afirmava que a Virgem, por ela definida Bela Senhora, a olhava como se olha para uma pessoa. Estas simples palavras descrevem a plenitude de uma relação. Assim, a pobre, analfabeta e doente Bernadette, sentia-se acolhida por Maria como pessoa. A Bela Senhora dirigia-se a ela com grande respeito, mas sem comiseração. Bela Senhora. Depois dos acontecimentos na gruta, graças à oração, acrescentou o Papa, Bernadette transformou a sua fragilidade em ajuda aos outros, graças ao amor, foi capaz de enriquecer o próximo e, sobretudo, de oferecer a sua vida pela salvação da humanidade. O fato de a Bela Senhora ter lhe pedido para rezar pelos pecadores, nos recorda que os enfermos e os sofredores não têm somente o desejo de sarar, mas também de viver cristamente a sua vida, chegando até a doá-la como autênticos discípulos missionários de Cristo. Devoção a Santa Maria Bernadette. Canonização. Em 1925, foi beatificada pelo Papa Pio XI, que a proclamou santa em 8 de dezembro de 1933. Assim tornou-se grande símbolo e testemunho da divulgação e proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Sua vida está intimamente ligada a Maria e aos enfermos. Oração. Ó Deus, concedei-nos, pelas preces de Santa Bernadette, a quem destes perseverar na imitação de Cristo pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Minha oração. Querida Bernadette, tão íntima da Virgem Maria e imitadora das suas virtudes, concedei que eu também possa imitar-te na vida e no amor à Santíssima Mãe de Deus. Ajudai-me em meio aos meus sofrimentos, que eu tenha paciência e mansidão, em tudo saiba ofertar-me a Deus, esse Pai tão bondoso. Santa Maria Bernadette. Rogai por nós.